Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos ter no nosso Papo com o Especialista a Cidiane, psicóloga, especialista em psicoterapia. E aí, Cid, como você está? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tudo bem? É um prazer estar aqui presente, podendo falar um pouco sobre psicologia e também ensinando as pessoas a respeito da psicologia infantil. Cid, o que é a psicoterapia que a gente ouve tanto falar? O que é a psicoterapia? É uma área da psicologia? Você pode explicar para nós? Sim, a psicoterapia é o atendimento clínico, né, mais tradicional, é o que é mais conhecido, que as pessoas mais conhecem da área da psicologia, né? Então, são as terapias, aquele acompanhamento que ajuda em diversos fatores na vida do paciente. E ela pode ser realizada tanto com crianças, adolescentes e adultos. E nós, como pais, quais comportamentos, né, ou como professores, quais comportamentos da criança a gente pode observar que a gente pode ter ganhos com a psicoterapia? Quando a psicoterapia é necessária e quando ela traz benefícios? Então, são diversos fatores, né, que os pais podem estar observando, identificando e procurando a ajuda de um profissional. Também é sempre importante ressaltar que a escola também faz um papel importante. Ela sempre está sinalizando, olha mãe, olha pai, né, o responsável. Essa criança está apresentando alguns comportamentos, então talvez ela precise da ajuda de um profissional. E esses comportamentos quais são? Eles podem ser comportamentos de agressividade, mudança de humor, aquelas mudanças comportamentais bruscas, né? Que de repente a criança começa a apresentar comportamentos diferentes daqueles que ele geralmente tem. Algumas questões ambientais, como os traumas, morte de um ente querido, separação dos pais. Também é sempre bom sempre estar fazendo essa observação, então tendo esse olhar atento, né, para o comportamento dos seus filhos. Assim você consegue identificar. E também, se a criança não está acompanhando os marcos de desenvolvimento, né? Ou na escola o desempenho vem caindo, é sempre importante estar buscando a ajuda de um profissional nesses casos. A troca de escola, a troca de professores para os menores pode ocasionar isso? Também, essas mudanças ambientais, como eu disse, né? Até mudanças de cidade, mudança de escola. Também tem a questão do isolamento, quando a criança não consegue lidar bem com os pares, né? Então, crianças da mesma idade ou também adultos, né? Ela não consegue ter essas habilidades sociais, então ela precisa dessa ajuda para poder desenvolver essas habilidades. Extremos de comportamento, Cid, por exemplo, aquela criança muito quietinha, muito apática, que não brinca, que está com um desempenho baixo na escola, é um sinal de alerta, assim como o inverso, aquela criança que é muito irritada, que não para, que é muito ligado no 380, como a gente diz? Sim, é um sinal de alerta, né? Então, pode ser uma característica da criança, mas também se é tudo que é o extremo, a gente sempre tem que estar atento, né? Então, se ela é muito isolada, muito quietinha, pode ser alguns sinais, né, que ela precisa de ajuda para desenvolver algumas habilidades ou também que ela possui algum tipo de transtorno, né? Então, é sempre bom buscar a ajuda de um profissional nesses casos, né? Até quero falar um pouco sobre como funciona essa terapia com as crianças. Elas funcionam da seguinte maneira, né? Os primeiros atendimentos são com a família, então é realizada a anamnese, coleta de dados, o histórico dessa pessoa e também da família e as queixas que eles apresentam, né? E daí os seguintes atendimentos é com a criança de uma forma menos estruturada para que exista o vínculo terapêutico. Então esse vínculo é importante tanto com a família, né? Acontecer esse vínculo terapêutico com a família para a família confiar em deixar a criança na mão desse profissional, tanto com a criança, né? Então a criança precisa confiar nesse profissional, precisa ficar à vontade com ele, e essa interação é feita de uma forma lúdica. Então, realizando atividades através de jogos, brincadeiras, tudo isso com um objetivo terapêutico, né? Então, não é apenas uma brincadeira. Dentro dessa brincadeira, é avaliado, é observado o que vai ser avaliado através daquela atividade. E o que é interessante, né? A gente que trabalha muito com criança, a gente vai trabalhar com a criança, mas a gente precisa entender a família e a família também precisa, a família principalmente precisa abraçar
a situação, a causa, o protocolo, o tratamento, né? Porque a questão ambiental é muito forte, né? Então... geralmente a mudança vai ser feita tanto no ambiente clínico, quanto principalmente no ambiente que a criança convive diariamente, né? Então, esse trabalho é realizado com a família e também com a escola, né? É um conjunto, não adianta só vir aqui na terapia e não ocasionar mudanças ou não seguir as orientações que o psicólogo passa para os pais. Então, é um trabalho em conjunto, sempre vai ser realizado feedbacks do atendimento e orientações parentais, né? Então, como o pai deve conduzir a criança, né, em determinados momentos, como que ele pode ajudar a diminuir as barreiras comportamentais, como ele pode auxiliar o filho nos manejos emocionais também. Então, esse trabalho é feito em conjunto, não tem como ser de forma individual. Como a gente já falou anteriormente, em outros momentos, em outras entrevistas, a criança não vem com o manual e nem os pais vêm, né? Então, a gente precisa muito dessas orientações e precisa entender como as orientações da psicóloga, da terapeuta vão fazer sentido. Então, a família sempre precisa abraçar e se adaptar à rotina, ao ambiente da melhor maneira possível. Cid, muito, muito obrigado pela tua participação, por esse teu momento, por você ter dedicado essa atenção para nós. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Até logo, pessoal.